A presença hoje é do vereador reeleito nas últimas eleições de 2 de outubro, aqui em Vila Velha, o vereador pelo PPS, Ricardo Chiabai. O critério dessa entrevista não é exatamente apenas porque é um vereador, é porque tem políticos, a exemplo do que nós fizemos recentemente com o prefeito de Viana, que ostentam, que exibem um perfil e uma conduta diferenciada à frente de seus mandatos, e a gente acha que divulgar isso pode ser inspirador para tantos outros que pretendem ingressar na carreira política. Então vamos à conversa com nossa presença, o vereador Ricardo Chiabai. Ricardo, como falei, trazê-lo aqui é também um reconhecimento à sua competência em se reeleger, que a gente sabe que é mais difícil se reeleger do que se eleger. É verdade. Quando você se elege, você é uma promessa. Quando você se reelege, tem que se ver do que você prometeu, quanto você cumpriu. É verdade. Né? É verdade. O que você coloca como méritos e ações que você conseguiu desenvolver e serem percebidos pelo seu eleitorado? Eustáquio, o vereador ele pode assumir muitas funções na cidade, né? Mas tem duas que eu acho que são fundamentais, né? Que é legislar e fiscalizar os atos do executivo. Né? Eu acho que nós conseguimos cumprir o nosso dever de casa nessas duas funções. Né? Do ponto de vista de legislar, nós conseguimos uma produção legislativa, assim, eu hoje sou o vereador da Câmara de Vila Velha, disparadamente com o maior número de leis aprovadas na cidade. Né? E não são leis, não é nada que eu tenho, nada contra, mas que muitas vezes é muito criticado pela sociedade, nomes de rua, data comemorativa, não, são leis de utilidade pública. Então isso, do ponto de vista de legislar, como eu falei, a gente fez o dever de casa. Do ponto de vista de fiscalizar os atos do Executivo, desde o início do nosso mandato, eu assumi uma postura na Câmara de independência. Né? Muita gente, às vezes, quando eu falo isso, interpreta isso. Então você é oposição ao prefeito? Não. Porque eu acredito e defendo que eu não fui eleito, né, lá atrás para ser contra ninguém. Eu fui eleito para ser a favor dos interesses da cidade. Então, aquilo que é importante para a cidade, que o prefeito muitas vezes manda, um projeto de lei para a Câmara, e se é realmente importante para a cidade, eu voto como votei vários. Agora, aqueles projetos que não foram devidamente debatidos, que não foram devidamente conversados com segmentos interessados, esses, quando eu percebo que isso não aconteceu, que deveria acontecer, eu votei contra. Né? Então, assim, é uma postura crítica, é uma postura que a gente faz questionamentos, mas de uma forma equilibrada, de uma forma responsável, sem ofensas. Então, essa minha produção legislativa, associada a essa postura na Câmara, eu acho que talvez tenha sido os maiores responsáveis, né, por essa votação que eu tive. A votação pela sua recondução ao mandato, né? Isso. Mas a questão, infelizmente, Ricardo, que a imagem que prevalece da Câmara é que ela não tem, ou seja, um mandato desse, um desempenho desse, é uma exceção onde a regra é a falta de resolutividade, né? Veja bem, aí realmente seria injusto também se referir estritamente à Câmara de Vila Velha, né? Sim, isso é. Mas a impressão que tem é que as câmaras são meras instâncias homologatórias do Poder Executivo. E não só das câmaras municipais, eu acho que também nas assembleias, né? O Assembleia próprio Congresso, né? A gente vivenciou em momentos aí difíceis, não é de agora. Né? Mas o Congresso você ainda viu que, de uma certa maneira, ele até assumiu um protagonismo, verdade, no processo do impeachment, por mais não está se discutindo a procedência ou não, mas ele assumiu o protagonismo, tipo assim, ele se assumiu como detentor de um poder de fato. Sim. Agora, as câmaras e as assembleias que a gente percebe a função muito de subordinação. Sim. Consequentemente, você não vê as pessoas realmente estarem ciosas da sua função de legislar e fiscalizar. É muito comum, é uma prática no Brasil, nas casas legislativas, né? Uma relação que eu chamo de subserviência ao executivo. Ela deve ser evitada, porque a própria Constituição ela é muito clara, ela diz que os poderes devem ser independentes, né? O poder legislativo, executivo, judiciário, porém devem ser harmônicos. Só que tem muita gente que confunde harmonia com subserviência. Né? Eu, pelo menos, interpreto a harmonia com respeito mútuo.
Eu acho que, pô, se você é prefeito, eu sou vereador, eu tenho que lhe respeitar enquanto prefeito e você me respeitar enquanto vereador. Né? Aí eu entendo isso por harmonia. Infelizmente, não é assim, a realidade não é essa. Né, Hoje você coloca, Ricardo, que a jornada de trabalho do vereador é suficiente. Como é que você vê essa questão? Eu acho que eu tenho uma posição muito assim, clara com relação a isso. Né? São duas coisas que se discutem, a questão da jornada e a questão do subsídio. Né? Uhum. Eu acho que estão, na minha opinião, eu acho que não é ele estar mais lá na Câmara, ou ele ser melhor ou não, ou ser, né, remunerado. A questão é o que ele produz para a sociedade. Né? Essa eleição, eu tirei uma lição dela. Eu percebi que duas coisas foram assim fundamentais para o eleitor. Que o político não esteja envolvido em corrupção, que é a questão ética, né, e que o político produza alguma coisa para a sociedade. Porque a gente percebe, às vezes, detentores de mandato, né, no legislativo que passam 4 anos sem fazer nada, Eustáquio, sem produzir nada realmente de útil para a sociedade. Eu acho que é por aí. Né? Eu acho que a escolha de um representante político tem que ser por aí. Antes de escolher, saber qual é a formação dele, se ele tem um trabalho comunitário já realizado na cidade, se ele, né, são esses critérios que devem, vamos dizer assim, levar um eleitor a escolher o seu representante. Né? Então essa questão de ficar mais ou ficar menos, por exemplo, eu tenho uma equipe que eu escolhi a dedo, uma equipe que eu delego e só cobro resultados. É outro aspecto também. Né? Você não deve pegar cabos eleitorais e botar dentro do seu gabinete, né, para gerir o seu mandato. Você tem que botar pessoas preparadas, capacitadas, que possam lhe dar retorno, né, e você dar retorno para a sociedade. Né? Hoje a presença do vereador Ricardo Quiabai, vereador por Vila Velha, Ricardo Quiabai. A gente volta já. Voltamos com a presença do vereador Ricardo Quiabai. Ricardo, você enumerou a sua produtividade, sua proficiência como legislador municipal para explicar ou para compreender como que você foi reconduzido. O que você considera assim, que leis que você apresentou, que você considera de efetiva utilidade pública? No início do nosso mandato, na verdade depois fizemos outro no meio também, nós fizemos um planejamento estratégico, né, onde nós conseguimos definir o norte do nosso mandato de vereador. Quais os assuntos na cidade que a gente ia trabalhar mais? Né? Definimos algumas vertentes. Né? A segurança pública, hoje eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, represento a Câmara nos debates que diz respeito à segurança na cidade, foi criada por lei de nossa autoria, não existia a Comissão de Segurança Pública, um absurdo, né, diante do que a gente vive hoje. Você tinha lá educação, saúde, uma série de outras comissões, mas não tinha de segurança pública. A gente tem uma outra vertente, que é as questões ligadas, porque minha formação, sou arquiteto, sou urbanista, ligada à mobilidade urbana, principalmente as questões que envolvem acessibilidade. O turismo, que foi o meu projeto de graduação em arquitetura, o turismo, né, é arquitetura voltada para a questão turística, e uma vertente que para mim essa é talvez a maior motivação para ser político, para ser vereador, que é a defesa do direito das pessoas com deficiência. Né? Eu não sei se você sabe, eu tenho um filho que tem paralisia cerebral, de 15 anos de idade, nos ensinou muito nesse período que ele, né, é uma missão maravilhosa que Deus nos confiou, me ensinou muito, né, nesses 15 anos que eu tive aí de convivência com ele, e esse aprendizado eu quis levar para outras pessoas, outras crianças como ele na cidade. Então essa é uma vertente muito forte do nosso mandato. Para você ter ideia, eu tenho uma produção legislativa hoje de cerca de 34 leis. Dessas 34, 14 são voltadas para as pessoas com deficiência e idosos na cidade. Né? Algumas que eu poderia citar que são mais assim, tiveram uma repercussão maior e tal, é o Calçada Legal, a lei Calçada Legal, que trata da acessibilidade nos passeios públicos da cidade, o Praia Legal, que é o banho de mar assistido, né, lá no Libanês, né, para as pessoas com deficiência, que eu
tive participação desde a sua concepção, implantação e agora, mais recentemente, na revitalização desse projeto da cidade. Então a gente tem assim, um universo de leis dentro desse segmento. Não quer dizer que a gente só legisla, vamos dizer assim, com relação a esses assuntos. Mas a gente quis definir um norte, para não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, né? Uhum. Você acha que tem uma percepção clara do eleitorado a respeito do trabalho da Câmara? Não tem não. Não tem não. E eu contribuí também um pouco através de um outro projeto nosso, que é o Escola na Câmara, né, que a gente tentou aí chegar ao adolescente, né, como é que funciona isso? Rapidamente vou te explicar. Você traz os alunos da rede pública e particular, do ensino fundamental e ensino médio, para que eles vão para dentro da Câmara, para dentro do plenário, para conhecer qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito. Lá tem um monitor, um professor de história que vai contar toda a história, né, da cidade de Vila Velha. Esse é um projeto, assim, nós conseguimos levar cerca de 12 turmas, né, no ano passado, né, e é um projeto que eu pretendo continuar com ele, porque é você investir na cidadania, na consciência política do jovem, porque isso tem que começar lá, no jovem. Né? Aquele que já é adulto e que não tem essa consciência construída, fica mais difícil. Né? No caso da Câmara de Vila Velha, você acha que o valor que ela gera para a coletividade compensa o custo que ela representa para a coletividade? Olha, Eustáquio, eu acho que poderia produzir mais. Né? É um orçamento dentro da realidade que nós temos hoje, né, no país. Eu acho que a gente poderia produzir mais, com certeza. Eu acho que está aquém, né, a gente percebe isso, a própria sociedade cobra isso. Né? Uhum. Eu acho que a gente poderia, o vereador, né, como os vereadores, eu acho que poderiam dar um retorno maior para a sociedade. Você vê, a gente tem uma dicotomia na nossa cultura política que diz respeito ao seguinte: a gente sabe que os partidos são frágeis. Nós temos um exemplo aqui de lideranças políticas no Estado que estão acima de partidos, elas estão ora no partido, ora no outro, né? Sempre trocando de galho, nunca sai da árvore. Com a conveniência, né? Então você acha que... Mas ao mesmo tempo, por exemplo, você tem uma situação que se o seu partido for da base aliada, do prefeito, e você tiver uma posição pessoal contra um projeto, você vai ter que em nome do Estatuto da Fidelidade Partidária, você vai ter que se subordinar à decisão do seu partido, correto? Se eu votei em você, porque pelo que você me inspira como político, mas mesmo assim você não vai ter esse compromisso por causa da subordinação partidária. Sim. Correto? Sim. Mas essas decisões eu não costumo tomar sozinho. Como hoje eu sou o presidente do PPS aqui em Vila Velha. Sim. Né, essas decisões normalmente eu levo para o colegiado do partido. Nós tomamos lá dentro do partido. Né, agora mesmo, né, a decisão agora por quem apoiar para prefeito, né, agora nesse segundo turno, obviamente que eu tive que me posicionar, mas foi uma posição do colegiado, não foi uma posição do Quiabai, minha, né, enquanto presidente. Né, no PPS a gente faz política dessa forma. Né? É a maneira mais correta de fazer política. Correta, exatamente. Né? Agradeço, Ricardo, muito a sua presença, me congratulo, espero que você não perca a sua motivação, que o tornou um dos nossos melhores políticos municipais. Obrigado, Eustáquio, eu que agradeço aí a oportunidade. Hoje a presença de Ricardo Quiabai, vereador pelo PPS à Câmara Municipal de Vila Velha. Até já.